Olá, me chamo Mônica, sou psicóloga clínica e psicopedagoga e hoje eu venho conversar com vocês um pouco sobre o transtorno bipolar. Esse transtorno, ele é bem difundido socialmente, com frequência nós ouvimos pessoas falando coisas do tipo: fulano é bipolar, é impossível conviver com ele porque ele é bipolar. E isso traz um estigma muito difícil, porque popularmente ele é falado, porém ele é pouco conhecido. Essa fala, o indivíduo é bipolar, traz ele de uma forma integrada com o transtorno, como se ele não fosse outra coisa além disso. E isso não é uma verdade. O transtorno bipolar, ele é fásico e episódico. O que isso quer dizer? Que a pessoa não vai ficar constantemente em crise. E isso acontece em qualquer outro tipo de transtorno, não somente no transtorno bipolar. As características biológicas trazem alterações funcionais em áreas fundamentais do cérebro para processamento de emoção, recompensa e motivação. Então, daí, com emoção, recompensa e motivação, a gente já começa a entender um pouco como funciona os comportamentos dele, que são muito característicos dentro dessa oscilação de humor, onde ele vai de um estado eufórico, com episódios maníacos. O que traz com isso? Comportamentos desorganizados e excitados. O indivíduo pode ficar feliz com coisa que possivelmente não tem uns ajustes, a resposta não seria tanta, mas o indivíduo acaba se sentindo mais irritado, às vezes as respostas são mais agressivas e aí tem dificuldade na socialização. Então ele vai desse polo de euforia ao polo depressivo. O que acontece que as pessoas normalmente não entendem o transtorno bipolar? Ele pode regredir, ele pode amenizar tudo isso. Principalmente, essa remissão pode acontecer quando ele faz um tratamento bem acompanhado. Então, o tratamento bem acompanhado está determinando o quê? Que precisa, é imprescindível, é decisível e inquestionável o uso de medicação dentro do transtorno bipolar. Não há possibilidade de se fazer, por exemplo, somente um acompanhamento psicoterápico e encontrar bons resultados. Para um bom acompanhamento psicoterápico, tem que ter também uma ajuda medicamentosa de um psiquiatra e um bom diagnóstico. Por que é necessário isso? Porque esse é o tipo de transtorno que não tem cura. O indivíduo vai precisar conviver com isso. E não só o indivíduo, a família, as pessoas com quem ele convive possivelmente também vão participar. A psicoterapia, ela vai funcionar no transtorno bipolar de qual maneira? Eu anotei, grifei aqui no livro, vou ler, para que a gente não se perca dentro dessas possibilidades. Eu estou usando um livro de semiologia, muito importante. Deixa eu só confirmar aqui o nome do autor, Dal Galarrondo. É um livro importantíssimo dentro da psicopatologia e ele traz umas características bem importantes com relação ao manejo psicoterápico, como que ele deve ser para que se encontre um bom resultado. Outro livro que eu usei também foi do Cordioli Volpato. Então, dois livros importantes que a gente pode usar dentro das manobras, dos manejos psiquiátricos e psicológicos. Então, a psicoterapia para o transtorno bipolar tem 4 objetivos fundamentais. Melhora na adesão da farmacoterapia, que tem tendência a ser baixa, prevenção de recorrência de episódios de humor, remissão dos sintomas e manejo de estressores psicossociais. Olha que interessante como a psicoterapia pode ser efetiva. Melhora na adesão da farmacoterapia. 50% deixa de aderir dentro de um ano ao tratamento bipolar. Então, o que acontece? No momento de crise, ele faz uso da medicação. Assim que tem a remissão dos sintomas, que ele encontra alguma melhora, ele abandona o tratamento. Então, o processo da psicoterapia, ele vai de encontro a isso, porque a pessoa precisa conhecer. O indivíduo precisa conhecer qual é o tratamento que ele está fazendo, qual é o acompanhamento, qual é o seu histórico, o histórico de vida da família. Tudo isso agrava a situação. Outra situação também que acaba facilitando a psicoterapia para um bom acompanhamento e um bom resultado do transtorno bipolar é o suporte social. Então, vai entrar nesse manejo de estressores psicossociais, que é onde a gente acaba envolvendo a família, envolvendo os grupos de apoio,
para que o indivíduo consiga conhecer também esse ambiente e não fazer dele um gatilho para que ele possa ter novas crises e assim prejudicar a sua vida socialmente. Outro fator interessante que eu encontrei sobre essa adesão ao acompanhamento vem também com pouca aceitação diagnóstica. Então as pessoas têm dificuldades em aceitar um diagnóstico de transtorno bipolar e os efeitos colaterais do remédio, que é a base de lítio. É um remédio ele revolucionou realmente o prognóstico do transtorno bipolar, porque ele traz esse fundo biológico sério, né? Bem incisivo, é um marcador muito importante o uso dessa medicação. Por isso que negligenciar esse processo pode ser muito perigoso. Com isso, a psicoterapia ela é de fundamental importância para que você tenha um bom manejo, para que você tenha bons resultados dentro do transtorno bipolar. É possível conviver com pessoas com transtorno. A pessoa que tem transtorno, apesar dos prejuízos sociais, ela é possível trabalhar, ter sua família, mas tudo isso com uma boa psicoeducação, um bom acompanhamento medicamentoso. Não pode abandonar o tratamento enquanto estiver fazendo, mas é possível sim que o indivíduo encontre sucesso e vá entre tratamento e remissão sempre que precisa. Espero que tenha sido claro para vocês. Nós da Clínica Psil ficamos à disposição para qualquer dúvida que vocês